tá? Bom, esse segundo webinar da nossa Semana do Isabel, né? Eu vou falar aqui sobre a diferença entre o Isabel e o asterisco, né? Vantagem e desvantagem, né? Tem prós e contras e depende muito do gosto de cada um, tá? Então, o asterisco, na verdade, o Isabel, ele depende totalmente do asterisco para poder funcionar, tá? Então, o que acontece é que, vamos supor, o asterisco não tem interface gráfica, então, como a maioria das pessoas não tem conhecimento ou não sabe a linguagem de programação, então, o pessoal fez uma interface web justamente para facilitar as pessoas a se configurarem, tá? É isso que nós vamos ver. Na verdade, esse webinar eu vou falar bastante do asterisco para você ter noção do asterisco, para vocês compararem talvez um pouco de dificuldade por que é o asterisco em relação ao Isabel, né? Bom, meu nome é Alberto Sato, né? Fiz engenharia eletrônica na telecomunicações, trabalhei 11 anos de operadora de telecomunicações, né? E social do Portal do Saber, né? Então, nessa área eu já trabalhei mais de 17 anos na área de VoIP, asterisco, Elastix, né? E Isabel, né? No caso, eu já formei mais de 6.800 alunos, e ministrei quase todas as capitais do Brasil, né? Fui 2 vezes para Portugal, 2 vezes para Angola, ministrar curso para eles também. E hoje a grande maioria dos cursos é baseado em AD, né? Através de videoaulas, tá? Eu fiz o certificado, né, da Cisco, CCNA e CCNP, né? CCNA é bem mais simples, né? Uma única prova. CCNP são 4 provas distintas, né? É bem mais complexo. Isso me deu uma boa base nessa área de rede, toda a parte de telecomunicações, né? Isso foi muito bom. E depois eu fiz o certificado SE, que é o Elastic Certified Engineer, né? Adquirido lá em Barcelona, tá ministrando curso em Portugal. Como Portugal e Barcelona é do lado um do outro, eu fui fazer a certificação em Barcelona, que são 5 dias, né? Eu renovei em Montevidéu, também como instrutor das certificações, né? O pessoal da Elastix estava montando uma turma para montar diversos instrutores, aí eu renovei a minha certificação e eu fiz também como sendo instrutor, né? A diferença é que, para se não me engano, para você passar no teste do Elastic Certified Engineer, você tem que acertar 70% das questões, né? Para ser instrutor, você tem que acertar pelo menos 80%, né? É a exigência que eles fazem, além de outros treinamentos que eles dão ali, né? Sabe o que é o meu código do SE? Eu já palestrei 2 vezes lá no Campus Party e essas aqui são algumas fotos de várias turmas que eu já ministrei, né? Deixa eu só liberar o pessoal aqui. Então, o Portal do Saber é a empresa onde eu trabalho, no caso que eu sou um dos donos, né? Empresa de TI e Telecom, com mais de 18 anos no mercado, né? Então, o foco principal hoje é em relação a network e tecnologia, conectar empresas para gerar oportunidades de negócio, né? Tem vários serviços para na nuvem, CFTV na nuvem, Revenda Vivo, Claro, Embratel, Torgas, né? E o nosso foco, a gente tem bastante foco também nessa área de treinamentos, né? Treinamentos na área de telefonia IP, que é a parte do Isabel, o Elastix, Asterisk, Call Center, né? Uma época a gente ministrava muito, principalmente em São Paulo, né, lá na Avenida Paulista. Agora, com a pandemia, praticamente todo mundo migrou para a parte de EAD, a parte de videoaulas, né? Marketing digital também é uma área que a gente foca bastante também. Eu tenho utilizado pelo menos uns 4, 5 anos, através de plataformas, né, que você tem muito mais controles. E a gente também tem parceiros que a gente está fornecendo cursos, dando consultoria também para as empresas aumentarem seu faturamento e criar um relacionamento com o cliente. Quem não está utilizando, vale a pena começar a estudar, começar a utilizar, que gera muito mais resultados, né? Tá? Bom, falar rapidinho aqui do Asterisk, né? Eu comentei um pouco ontem, né? Então, no caso, em final de 1999 e 2000, que foi o início do projeto do Asterisk. O Mark Spencer, na verdade, é ele que criou o Asterisk, teve a ideia, na verdade, ele precisava de uma central telefônica, ele não tinha dinheiro, então ele resolveu desenvolver um software para atender a sua necessidade. Assim que surgiu o Asterisk. Ele já trabalhava com software livre, comunidades. Então, ele pegou o código, jogou na internet, muita gente começou a ajudar ele, e assim foi crescendo o código do Asterisk. Tá? Inclusive, a grande parte do o código do Asterisk, a comunidade contribuiu. Né? Tá? Então, foi graças à comunidade que o Asterisk cresceu muito. Né? Então, é um PBX completo, baseado em software.
tudo que uma central telefônica faz, o Asterisk pode fazer e você pode até adaptar outras rotinas a mais, né? Projeto open source, é de código livre, né? Software livre. Todo o código-fonte está disponível, você pode pegar, baixar, analisar, estudar, talvez fazer integração com alguma outra plataforma, achar algum erro, sugerir para eles, assim que cresce a comunidade e o código também do próprio Asterisk, né? Constante evolução, está toda hora lançando versão nova, né? As antigas é a versão 11, depois tinha 13, depois tem a 16, já tem a versão 18, né? É uma coisa assim que não para no caso, né? Tem várias versões em paralelo, né? O que acontece a nível de versão não faz tanta diferença para um usuário ou outro, porque se você pegar um Asterisk bem antigo, até antes do 11, ele já faz, eu acho que 99% das funcionalidades que você precisa. Então, necessariamente, não precisa usar a última versão aí, a não ser que seja algo específico, né? Quem conhece muito bem o Asterisk sabe que só tal versão que resolve um problema ou surgiu um comando lá que você precisa. Aí, nesses casos, vai precisar, mas a maioria dos casos não tem tanta necessidade. Você não vai ver assim. É, você pega até umas versões bem mais antigas, funcionava muito bem o Asterisk, né? Tá? Então, no caso do Isabel, né, vem com a versão 11, 13, 16, né? Com a versão desse ano colocaram o 16 também. Então, a versão 11 você utiliza, no caso, quem quer usar o módulo de call center. Aí você instala, é obrigatório usar a versão 11, por causa que o código do call center é compatível só com Asterisk 11. Se você colocar o 13 e o 16, ele não vai funcionar direito. Algumas coisas param de funcionar. Inclusive, um dos projetos do pessoal do Isabel é atualizar o código do call center para o Asterisk 16, né? Para uma versão mais recente, né? Multiplataforma, na verdade é multiplataforma, mas o que realmente o pessoal usa, 99% é tudo Linux, né? Aí tem pessoal que converte para BSD, para Windows, para Mac, né? Mas na verdade, baseado tudo em Linux. Em relação a qual versão de Linux, qual a distribuição do Linux, é indiferente para o Asterisk, né? Na verdade, normalmente você utiliza o Linux que você está acostumado e você pega o código-fonte e compila em cima da plataforma, tá? CentOS é uma das distribuições mais utilizadas porque a maioria das distribuições, Trixbox, Elastix, Isabel e vários outros no mercado usam CentOS como o Linux, né? Então a grande maioria está acostumado já com CentOS. Então, mas não que o Asterisk só aceite CentOS. Na verdade, Linux. É indiferente porque você vai simplesmente pegar o código-fonte e compilar. E quando você compila, o código se adapta naquela versão do Linux, né? Suporte a hardware para interconexão com STFC. Então, ele aceita uma placa, existe uma driver, né? Da própria Digion, no caso, né? Aí, se você tem uma placa da Digion, através desse driver, você pode colocar porta FXS, FXO, porta E1 e fazer interconexão com qualquer linha da rede tradicional, né? Utiliza diversos protocolos VoIP, né? É, o, no caso, o Asterisk básico, ele vem com dois protocolos ali, né? Com a IAX, né? Que é o protocolo específico do Asterisk, né? E vem o SIP, que é o padrão do mercado. Se você quiser H323, MGCP, SCCP, aí você tem que pegar um módulo e instalar ele, tá? No Isabel também só vem o IAX e o SIP, tá? Que é o que atende a 99% do público, né? Então, se você precisar de outro protocolo, ou se surgir um protocolo novo no mercado, como é um projeto open source, basta o pessoal desenvolver o código, disponibilizar um módulo e você instala e ele fica compatível até com um protocolo novo. Assim funciona com codecs também. Surgir um código novo no mercado, o pessoal vai lá, compila e adiciona no produto, né? Possibilidade de implementação de novos recursos, né? Então, isso que é a grande vantagem do Asterisk, né? Assim como o protocolo novo, o codec novo, é tudo baseado em software, então a implementação é muito rápida. Se você tem uma central telefônica aí, que você está utilizando até o fabricante implementar tal codec, tal protocolo, às vezes demora diversos anos. E aqui no Asterisk, questão de talvez meses, ou alguns meses aí já é o suficiente, tá? Porque a própria comunidade, muita gente vai ajudar no desenvolvimento, né? Então, isso que é a grande vantagem do Asterisk. A evolução dele é muito rápida, né? Então,
Bom, as principais funcionalidades, né? Vou só comentar aqui que, na verdade, que tem no Isabel, né? Só que correio de voz, né? Ele vem, no caso, pronto já o correio de voz, só que você que tem que programar na hora para ele, vamos supor, se a pessoa ligou para você, ninguém atendeu, cai no correio de voz. É uma programação que você tem que fazer, não é o sistema que faz isso automático, tá? Então, alguém está perguntando lá como ver, lá no grupo, se alguém puder colocar o link lá do webinar, tá? Só para não perder tempo. Então, o correio de voz, você tem que programar. Depois eu coloquei um código só para vocês entenderem um pouquinho, né? Tá? Lá no grupo do Semana do Isabel, né? Se alguém puder colocar o link do Zoom, né? Tá? Unidade de resposta audível, né? É uma URA, então é basicamente uma programação de Basic, né? Aí você, no caso, consegue programar lá com várias linhas lá e você consegue montar uma URA, né? Conferência de áudio também, você tem que criar uma conferência, depois criar um código para poder entrar dentro da conferência, né? Gerenciamento de filas, que é o queues, né? Então, você tem que criar fila, criar os agentes e depois mandar todas as características. Então, tudo isso você tem que criar. Na verdade, gerar código de asterisco, né? Então, várias linhas de programação, senão não existe a funcionalidade, mas, na verdade, ele não está disponível. Através de código, você chama uma função desse. Registro detalhado das ligações, CDRs, é o tal do CDR que ele chama. Então, um asterisco puro, na verdade, se você quiser saber quais são as ligações que o ramal 1000 fez para a ligação externa, não existe isso do ponto de vista do asterisco. O que existe é, basicamente, uma tabela, um banco de dados baseado em CSV, né, um arquivo, que tem todos os registros, tudo que está acontecendo de ligações. Se você quer filtrar por ramal, a primeira coisa que você tem que fazer é exportar esse arquivo, talvez importar para um Excel ou algum banco de dados, né? E depois você tem que montar um relatório em cima disso, né? Se você jogou para o Excel, aí você vai lá no Excel, filtra por coluna lá, né? Por ramal de origem, ramal de destino, por período. Ou seja, o asterisco não vem nada daquele relatório bonitinho que você pode colocar um monte de filtro, vamos supor que o Isabel já tem. Na verdade, é um arquivo TXT em CSV, que é o registro das ligações. A partir disso que você precisa criar. Então, esse que é a grande questão do asterisco, é quem trabalha. Pessoal, quem desenvolve, ele não quer saber se o relatório vai ter que ter o ramal de origem, destino, tempo de ligação, esse tipo de coisa assim. Na verdade, ele quer registrar o que é a ligação, todos os dados da ligação e cada um que desenvolve o seu relatório, né? Esse é o princípio para quem desenvolve o asterisco, tá? Então, esse é um outro detalhe, vamos supor. Se você instalou o asterisco, vamos supor, um gerente quer ver o relatório de ligações, na verdade não existe, né? Aí você que tem que desenvolver um relatório filtrando a data de origem, data de início, término, origem, destino, esse tipo de coisa, né? Por setores também. Monitoramento, gravação de chamadas, né? Local, ramal remoto, ramal local, né? Tanto que o ramal também, se você não criar, vai lá no cip.conf, tem que criar ramal por ramal, depois você tem que ir lá inserir o código de um ramal discar para outro, senão um ramal nem sequer disca para o outro, né? Interpretabilidade com diferentes padrões de VoIP, ou seja, você tem protocolo diferente, o código diferente, o asterisco faz a tradução entre um e outro, né? Deixa eu ver. Com esse problema, deve entrar alguns minutos antes do web. Tá, deixa eu ver. Igual ao detalhe das ligações. Eu não sei que situação que ele colocou. É o tal o CDR lá, né, no caso. Tal do CDR, ele basicamente joga um banco de dados. Na verdade, é um arquivo TXT em CSV. Aí você que tem que fazer a importação para poder gerar o relatório, tá? Joga no Excel, ou joga num qualquer banco de dados, MySQL, MariaDB. Em cima disso, você tem que criar um reporte aí e fazer os filtros, né? Que no Isabel já tem tudo pronto, né? Tá? Bom, aqui é só para você ter uma noção bem rápida aqui os pacotes do asterisco, isso é a parte básica do asterisco. Então, DAD, né? Antigamente chamava Zaptel, né? Do projeto Zapata.
Aí o pessoal da Digium resolveu criar um nome específico deles, que é DAD, tá? Então, DAD você tem que instalar esse módulo DAD, caso você precise, você tem uma placa da Digium ou compatível dentro do teu servidor. Aí você precisa desse módulo do DAD, tá? Se você não tem placa, necessariamente não precisa instalar esse DAD aqui. Mas normalmente o pessoal já deixa instalado, caso você vai colocar, aí você não precisa instalar tudo novamente, né? Como não vai ocupar quase nada de memória, então já deixa instalado, né? Porque existe uma sequência de instalação também, que se você inverter, às vezes não pode funcionar, tá? Então, por isso que o pessoal já deixa instalado para caso você queira usar uma placa compatível com a Digital ou da Digital, aí já está funcionando. O libpri, no caso você vai usar um E1, né, com a tecnologia RDSI ou ISDN em inglês, né, no caso, aí você vai precisar desse módulo aqui, aqueles canais E1, né, com 30 canais no caso, né? Então, caso você precise da tecnologia RDSI, aí você precisa dessa biblioteca aqui. No Brasil tem um tal do R2, né? Então, aí você precisa colocar um módulo de R2 para ser compatível E1 com R2 também, né? E o asterisco aqui, né? Aí a versão, aí depende muito do que você vai utilizar ali, né? Normalmente, pessoal, quem está começando, já começa na última versão. Às vezes, quem já trabalha com uma certa versão, ele não fica toda hora trocando de versão, porque não tem tanta necessidade, né? Tá? Senão às vezes uma coisa que ele está fazendo tem que refazer com outro código. Então, normalmente, o pessoal não fica toda hora atualizando o asterisco, né? Quem vai iniciar estudo já pega a última versão estável, no caso, né? Tá? E pacotes adicionais, a DD11 e a parte de áudios ali, né? Então, o que você tem que fazer? Pegar cada módulo desse, onde está o local, fazer o download, a descompactação, né? E depois entrar no diretório, dar um make install, aquele processo de instalação de pacotes Linux, tá? Então, quem já instalou já sabe todo o processo. Às vezes você vai instalar um módulo lá, uma parte dele, ele pede tais biblioteca, precisa tal ou uma outra biblioteca, aí você tem que instalar, pegar aquela biblioteca, baixar, instalar, para depois continuar, né? Tem alguns Linux e isso aí ele faz automático, tem alguns que é manual, né? Aí depende muito da distribuição, aí você tem que saber em que diretório, da permissão, se está permissão. Então tem todos os detalhes, se você tem que conhecer Linux também, né? Se você não conhece Linux, aí como é que troca permissões, como é que você entra no diretório, qual que é a estrutura de diretório, em que diretório que você tem que instalar, não é em qualquer lugar que se instala, né? Tem que conhecer a estrutura de diretório do Linux. Então, tem que ter um certo conhecimento para chegar a fazer isso, né? Porque senão, se instalar em qualquer local, pode dar um monte de problema de permissões, tá? Então, basicamente é isso daqui. E depois dar um make sample, instalar os ADD11, né? E a parte de áudio também. Isso é só asterisco básico, tá? Não tem mais nada. Agora, não tem banco de dados, não tem PHP, não tem Apache. Se você quiser fazer alguma interface gráfica para, vamos supor, olhar relatórios, né? Aí você vai precisar disso. E qualquer outro item também, aí você tem que instalar um monte de outras coisas a mais, tá? Ou seja, além de instalar manualmente o Linux, né? E depois baixar esses pacotes, entrar no diretório, descompactar, compilar e ver se não vai dar nenhum erro. Às vezes você está fazendo a instalação, no meio da compilação dá um erro, aí você tem que consertar aquele erro para continuar, né? Porque se você não consertar e continuar, alguma hora vai dar um monte de problema, né? Tá? Então, às vezes, você perde um dia inteiro por causa que deu um erro em tal lugar ali, né? Alguma biblioteca está desatualizada, ou aí depende da situação. Por isso que ele é complexo até você acertar a sequência ali, né? Tá? Principais arquivos do asterisco. Eu coloquei alguns arquivos só para vocês entenderem, né? No caso, esses arquivos estão, eu não coloquei o diretório, mas sempre ele está no diretório /etc /asterisco, tá? Todos os arquivos do asterisco de configuração tá dentro desse diretório, /etc /asterisco, lá dentro do Linux, tá? Aí, no caso, o extension.conf é o arquivo principal, no caso do asterisco, tá? No caso, é o que controla tudo. Praticamente o código do asterisco, acho que 90% você mexe nesse arquivo,
tá? Em alguns casos você mexe no outro, mas a grande maioria, o cérebro do Asterisk é o extension.conf. O que está em preto é o original do Asterisk, tá? Então, se você instalou o Asterisk puro, são esses arquivos em preto. O que está nessa cor azul aqui, claro, tá? É o que a interface gráfica, no caso do Isabel, que adicionou isso, tá? Não existe no Asterisk puro. Por que funciona? Por que eles colocaram isso? Porque existe uma parte que é feita pela interface gráfica. Então, o Isabel PBX, ele grava em cima desse arquivo aqui chamado additional, tá? Por que eles fizeram isso, né? Porque, na verdade, uma parte é feita pela interface gráfica, na verdade ele grava tudo em banco de dados e depois que você clica naquela barrinha vermelha, acho que todo mundo já viu, né? No Isabel, ele gera esse arquivo e subscreve em cima disso. Então, na prática, significa que você nunca pode alterar esse arquivo, o additional, tá? Tudo que tem terminação additional, nunca altere, tá? Agora, o custom é customizações, né? De customizações, então você pode alterar em cima desse arquivo custom, tá? Então, essa diferença é uma regra da interface gráfica. Nunca mexa o additional, porque se você alterar, a próxima vez que clicou naquela barrinha vermelha, ele vai sobrescrever em cima do que você fez, você perde tudo, tá? O David colocou, então, o asterisco é Isabel. Na verdade, o Isabel depende totalmente do asterisco. O Isabel, na verdade, é uma interface gráfica para o asterisco, tá? É para isso que tem, no caso, o Isabel PBX, que é a parte que faz toda a configuração do asterisco no modo gráfico. Isso que seria, tá? Então, nunca mexa no additional. Se quer alterar algo, usa um custom, tá? Então, existem vários locais que eles já fizeram justamente para você inserir códigos dentro da interface gráfica. SIP.conf é tudo em relação ao protocolo SIP. Você quer criar ramal SIP, você quer interligar com um provedor SIP, você quer fazer uma interligação entre dois servidores, Isabel ou Asterisk via SIP, configura tudo aqui. A mesma situação, SIP Additional feito pela interface gráfica, nunca altera ele. SIP Custom para você fazer as suas customizações. Aí tem SIPNAT, tem vários outros arquivos aqui. Eu só coloquei um básico só para vocês entenderem mais o Additional e o Custom, né? Voice e-mail é tudo em relação ao correio de voz, né? Deveria seguir o SIP Additional, ou seria Voice e-mail Additional, Voice e-mail Custom, mas eles colocaram o nome VM General ou VM e-mail, né? Tá. Aí tem outros arquivos aqui, o iax.conf é tudo em relação ao protocolo IAX, tá? Manager é arquivo da parte de gerenciamento. Você quer gerenciar o Asterisk ou pode ser o Isabel remotamente, através desse manager que você cria uma conta, uma senha, e através dessa conta, dessa senha, você gerencia ou configura o Asterisk remotamente. É o manager quem faz. Quem conhece o SNMP é muito parecido com o SNMP, como se fosse o community lá do SNMP, né? Dade channels, tudo em relação à placa, configurar uma placa. Se tem uma placa, você quer configurar a placa, usa esses dois arquivos, né? Meet.me é tudo em relação à conferência, tá? Você quer criar a conferência, você cria aqui. Como vai chamar a conferência, é tudo no extension.conf, tá? Music on hold é só música de espera, né? Quais são as músicas de espera que você vai criar, se vai criar por setores, por área, tudo music on hold. Features é tudo em relação a algumas características da central. O tempo do tom de descagem, algumas características gerais da central é dentro desse features. RTP é aquela faixa de IP que por RTP e RTCP, né? No caso, normalmente aqui vem 10.000 a 20.000, você quer mudar essa faixa, você muda dentro desse arquivo aqui, estipula. 10.000 a 20.000 é o padrão de todo asterisco. Então, para evitar que um hacker vai rastrear isso, então você vem aqui e muda para, vamos supor, 50.000 até 50.000, até 51.000, vamos supor, né? Aí você usa a faixa RTP e RTCP diferente do padrão. Deixa eu ver o que a Cassoma colocou aqui. Quais afirmação que não faz para alterar o additional na estação do asterisco? Não entendi bem. Bom, deixa eu
não sei se é o que eu entendi. Na verdade, o que acontece? A interface gráfica, ele sobrescreve em cima desse arquivo additional. Tudo que tem additional. Na verdade, você configura a interface gráfica, ele guarda num banco de dados. Quando você clica naquela barrinha vermelha, aí ele vai fazer uma atualização. Quando faz uma atualização, ele pega tudo que está no banco de dados e sobrescreve em cima desse arquivo. Ele não adiciona o que foi de diferente, ele sobrescreve. Como ele sobrescreve, então tudo que você fez, você perde. Por isso que nunca mexa dentro desse arquivo, né? Não sei se é em relação a isso você tinha essa dúvida. Queues é parte de fila, né? Você cria fila, diz quais são agentes, quais são os telefones que vão atender a fila, né? Agentes é só para configurar o agente, né? Conta a senha do agente, né? Indications o que acontece é, como isso daqui é o Asterisk, é uma central telefônica feita mundialmente, né? E cada país, eu acho que vocês devem saber que a frequência do tom, do dial, tudo, cada país é diferente. Ou seja, a sinalização da telefonia varia de país para país. Então, no Indications, você adapta a sinalização no teu país. Então, você configura a partir do Brasil aqui, toda a sinalização, daí ele vai tocar aquela frequência do tom. Vamos supor, quando você tira o telefone do gancho, ele vai mostrar um certo tom. Então, aí você adapta esse tom para o Brasil, né? Nos Estados Unidos é diferente, ou pode ser uma frequência maior ou menor, então você vai adaptando essa sinalização para cada país, né? Para a pessoa não estranhar o tom, né? Tá? Mas nesse sentido. Módulos.conf, o Asterisk é modular, no caso, né? Como ele é modular, então dentro desse módulos.conf, você configura o que você carrega e o que você descarrega da memória. Vamos supor que você está num servidor com pouquíssima memória. Aí o que você vai fazer? Vários módulos que você não vai utilizar, você põe lá no load e o nome do módulo. Aí ele não carrega na memória. Aí você economiza a memória, tá? A via de regra, como a maioria dos servidores tem bastante memória, então você não se preocupa em economizar banda. Memória, no caso, né? Mas vamos supor que se você tem um hardware que tenha, vamos supor, 300 MB de memória só. Então, você não pode carregar o asterisco com tudo. Então, o que você vai fazer? Você vai otimizar, carregar exatamente o módulo, aquilo que você precisa para poder adaptar o asterisco nessa situação, entendeu? No modules.com que você faz essa otimização. Aí o asterisco é Linux, né? O Cassama colocou. Na verdade, o que acontece? Você vai compilar o asterisco em cima de uma plataforma Linux. O sistema operacional é Linux, tá? É tudo desenvolvido para Linux. Aí tem, eu comentei um pouco antes, né? Tem algumas pessoas que faz a conversão para Windows, para BSD, para outras plataformas, mas na verdade é uma adaptação. Na verdade é meio que um chucho, na verdade, né? Mas tudo surgiu para Linux. Então, ninguém vai deixar de usar, vamos supor, o asterisco para Windows, que vai ficar um negócio assim bem mal feito ali. Então, 99,9% usa para Linux, né? Tá? Então, basicamente, o asterisco é baseado no Linux. Que, na verdade, para servidor, o Linux é um melhor sistema operacional, né? Além de ser gratuito, ele se adapta bem no hardware lá e otimiza bastante banda, né? Processamento, memória, tudo. Então, não tem como não usar o Linux para esse tipo de coisa, tá? Por isso que a Asterisk é baseado em Linux, né? Aqui é só para vocês entenderem um pouquinho de código, né? Só para vocês... Isso que é código de Asterisk. Talvez ninguém... Opa, deixa eu liberar o pessoal aqui. Talvez eu acho que ninguém viu o código, né? Dentro do Isabel tem vários desses códigos aqui, né? Eu não estou com o Isabel aqui, senão depois podia até mostrar, né? Nos outras palestras talvez eu mostre uma outra coisa, né? Então isso aqui é um código de Asterisk, só para explicar rapidinho aqui para vocês entenderem. Isso que no caso, é a especificação do Asterisk. Tudo que você tem que colocar extend igual maior, extension, priority, que é prioridade, né? E o comando dos parâmetros, tá? Extensão, o que significa? É aquilo que você vai digitar no teu telefone. Vamos supor, nesse caso aqui é 1000, porque ele está referenciando um ramal 1000 nesse caso, né? Isso aqui podia ser o código para entrar numa conferência, o código para entrar numa fila,
esse tipo de coisa para chamar o correio de voz. Então, esse é o código, que é a extensão. Prioridade, na verdade, ela é como se fosse no Basic. É numeração. Ele executa a primeira linha, 1, terminou, vai para 2, vai para 3. Se tiver 4, vamos supor, ele executa. Se não tiver, ele termina aqui o processo. Tá? E o comando aqui, né? O comando, nesse caso aqui, vamos supor, o que significa esse código aqui? Se eu disquei 1000 no meu telefone, primeira coisa vai executar a linha 1. Esse dial é discar, né, no caso, é em inglês. Ele está discando no protocolo SIP para o ramal 1000, tá? Porque eu coloquei 1000 aqui, então se eu disquei 1000, ele vai tocar usando o protocolo SIP para o ramal 1000, né? No caso, deixa eu só liberar o pessoal aqui. Esse 20 aqui, no caso, significa que ele é o tempo do ring, tá? Então ele está dizendo, ó, toca por 20 segundos nesse ramal 1000 ali. Se você acha que é muito tempo, você põe 10. Se você acha que é pouco tempo, põe 30, põe 50. Você que determina quanto tempo vai tocar de ring. Esse T aqui são várias letras. Esse T minúsculo significa que quem recebeu a ligação pode fazer uma transferência. Se não existisse essa letra T aqui, significa que a pessoa ia receber essa ligação, ele nem ia conseguir fazer uma transferência, porque não tem o T. É o tal do options que tem. Aí, lá no VIPinfo, tem uma tabela gigantesca, quase o alfabeto inteiro, de letras que você pode colocar aqui para controlar uma ligação no dial aqui, né? Tem uma letra, vamos supor, W, né? A W maiúsculo e minúsculo. Tanto maiúsculo e minúsculo ele faz diferenciação. Linux faz diferenciação de maiúsculo e minúsculo, né? Então, se você colocar, vamos supor, T minúsculo, significa que quem recebeu a ligação pode fazer a transferência. Se você colocar o T maiúsculo aqui, significa que quem originou a ligação pode fazer a transferência, entendeu? Então, por isso que você tem que colocar as letras corretas para cada situação. Se você colocar o W minúsculo ou W maiúsculo, significa que você pressionar asterisco 1 no meio da ligação, você começa a fazer a gravação dela, gravação sob demanda. Tem a letra L, que você pode dizer, ó, essa ligação pode ser no máximo de 3 minutos, né? Então, você pode controlar quanto tempo a pessoa pode ficar numa ligação. Vamos supor que você trabalha numa empresa que normalmente liga para o cliente e fica... São ligações curtas, né? No máximo, vamos supor, 3 minutos. Então, você pode vir aqui configurar para 3 minutos aqui, justamente para a pessoa não ligar e ficar meia hora na ligação. Então, ele vai chegar, quando der 3 minutos, ele vai lá e derruba a ligação. Aí tem alguns parâmetros que você pode colocar na letra aqui, que depois, vamos supor, como ele vai derrubar a ligação em 3 minutos, aí você pode programar, ó, quando chegar em 2 minutos e meio, joga uma mensagem para ele dizendo, ó, daqui a 30 segundos sua ligação vai cair. Aí a pessoa que está na ligação, ele sabe que vai cair daqui a 30 minutos, daí ele dá um jeito de encerrar a ligação logo, né? Para não cair a ligação e ele nem terminou de falar com o cliente, né? Então, tem várias letras que você pode controlar aqui para simplesmente por causa de uma ligação. Tá? Então, o que acontece? Uma vez que você discou para o 1000, vamos supor que a pessoa atendeu. Se atendeu, fechou o circuito nesse 1 aqui e a pessoa está conversando. Se tocou por 20 segundos, a pessoa não atendeu, vamos supor que a pessoa não se encontra no local. Ele vai na linha 2. O que tem na linha 2? Como ele está definido linha 2, então ele cai na caixa postal do correio de voz, no caixa postal número 1000, porque foi colocado 1000, ou seja, ele é do ramal 1000, então cai na caixa postal do ramal 1000. Essa letra U que tem aqui é de indisponível em inglês, no caso. Então, ele vai dizer, ó, o ramal 1000 encontra-se indisponível no momento. Por favor, deixe essa mensagem. Essa letra U que faz jogar essa mensagem. Se você não colocar essa letra U, o que vai acontecer? A mensagem vai dizer, ó, por favor, deixa uma mensagem. Ele não vai dizer que a pessoa está indisponível. É a letra U que faz isso, tá? E uma vez que o pessoal colocou uma mensagem no correio de voz, dá um hang-up, cai, né? Se por acaso você está ligando para o ramal 1000 e esse ramal está ocupado, existe uma regra do asterisco que ele soma nessa prioridade 101. Somou 101, então ele vai para 102. Aí cai no correio de voz, no caso, na caixa postal do 1000,
esse B em inglês de busy, né, de ocupado, então ele vai dizer, ó, o ramal 1000 está ocupado no momento, por favor, deixe sua mensagem. Então ele está avisando o cliente se a pessoa está disponível ou se está ocupado. Então isso é uma programação de asterisco. Vamos supor que eu podia programar somente essa primeira linha, sem essas outras, né? Significa que se a pessoa está ligando por 1000 e a pessoa não tocou por 20 segundos e ninguém atendeu, o próximo passo, como não existe a linha 2, ele vai dar o hang up, ele cai a ligação. Ou se ele está ocupado também, ele liga para o 1000, o 1000 está ocupado, se não existe essas linhas, ele não vai fazer o desvio para o 102, porque não existe. Então, a pessoa liga e cai a ligação. Então, ele nem sabe por que caiu, se o telefone não está funcionando, se está ocupado ou se está indisponível. Indisponível dá para saber porque ele vai chamar por uns 20 segundos, né? Aí depois vai cair a ligação, né? Então, isso é você que tem que programar, né, com correio de voz ou sem correio de voz, né? Aqui um outro exemplo. Ligou para o 1000, né? Executa a linha 1, tocou no ramal 1000 por 10 segundos e quem atendeu pode transferir. Caso tocou por 10 segundos e ninguém atendeu, ele vai executar a linha 2. O que faz a linha 2? Ele toca no ramal 1000. Esse E aqui, ele toca no 1000 e 1100 simultaneamente. O que significa isso? É o tal do ring group ali, né? Acho que quem já configurou ring group lá no Isabel, isso aqui é um tal do ring group. Toca 10 segundos no 1000, caso ninguém atendeu, vai tocar no 1000 e no 1100. Se 1100 atendeu, fecha o circuito 1100 e para de tocar o 1000. Aqui, no caso, ele vai tocar por 20 segundos. Se dentro de 20 segundos, tocando esses dois ramal, nenhum desses dois atendeu, ele vai na linha 3, cai em caixa postal do ramal 1000 como indisponível e dá um hang up. Então, o que acontece na prática? Isso aqui, só para você ter noção, eu podia inserir a linha 3, 4, 5 tal, em vez de mandar para o correio de voz, uma fila de atendimento, mandar para uma URA, basta você colocar aqui o código que você quiser. Aí você tem toda a liberdade de você fazer a rotina que você quiser. Essa é a diferença de você trabalhar no Asterisk ou trabalhar no Isabel. As regras já estão quase tudo determinadas. Vai vamos supor, quem desenvolveu que a tendência, a pessoa se discou no 1000, a tendência é tocar no ramal 1000, né? Essa é a lógica. Se você tem um código aqui, você é o desenvolvedor, eu poderia colocar o 1000 aqui e aqui eu mudar para 1100. O que vai acontecer na prática? Se a pessoa discou 1000, ele vai tocar no ramal 1100. É só mudar aqui para 1100, né? Ou seja, quem é o programador tem toda a liberdade de fazer a regra que quiser. Dentro do Isabel não tem como, se eu discar no 1000, tocar no 1100. Não tem porque a regra do Isabel é discou por 1000, sempre vai tocar no 1000, né? Então tem prós e contras nesse sentido, que você não tem essa liberdade, por algum motivo, se você discou 1000, tem que tocar no 1100, né? Ou tocar no 1100, 1200 e outros simultaneamente, uma certa sequência. Então aqui eu consigo determinar como é que é essa sequência, né? Do jeito que eu quiser. Só que eu tenho que programar tudo, né? Então, o Isabel, a vantagem é que é tudo feito automático, mas vamos pôr automático do jeito que o programador imaginou, né? Que todo mundo vai usar, tá? Aqui é a mesma coisa, só que uma linguagem assim mais atualizada, que ela seria, talvez é mais fácil de visualizar, por isso que eu coloquei, agora o pessoal escreve a mesma coisa, só que desse jeito. Então, extend é a mesma coisa, aqui poderia ser 1000, coloquei 100 por acaso, né? Então, se discou no ramal 100, ele vai tocar no ramal 100 do protocolo SIP por 10 segundos. Tal. Se a pessoa não atendeu em 10 segundos, ele vai na linha de baixo. Se vocês perceberem que aqui, na tela anterior, está repetido isso que várias vezes, né? Ó, extends 1000, extend 1000, extend 1000. Então, eles atualizaram a linguagem, você põe CM igual maior e N. Esse N, ele vai adaptar conforme a situação. Nesse caso aqui é 1, aqui ele vai virar 2, 3, 4, 5, 6, né? Se você inserir uma linha aqui no meio, o que esse daqui era 3 vai virar 4. Essa é a vantagem do N, você não precisa reescrever tudo o número. Na condição anterior, vamos supor que aqui eu insira uma linha. O que eu vou ter que fazer? Onde está o 2, vai ter que virar 3, eu tenho que reescrever tudo de volta. É por isso que existe o tal do N. N é sempre a linha anterior mais 1, né? Então facilita muito na programação. Uma vez que ele passou aqui, a pessoa não atendeu 10 segundos, então ele vai
testar essa variável aqui, que é do asterisco, né? Dial status é status da descagem, né? Ele vai testar. Se o conteúdo dessa variável é ocupado, ou seja, se a pessoa está no telefone, o que ele vai fazer? Ele faz um desvio. Em caso afirmativo, ele vem para essa situação ocupado, que está aqui ocupado. Então, se essa afirmativa dessa variável é igual ao ocupado, busy em inglês, né? Ele vai para ocupado. Então, ele vem aqui, cai no correio de voz, na caixa postal 100, e esse B de busy lá de ocupado. Então, ele vai dizer, o usuário encontra-se ocupado no momento. Por favor, deixe sua mensagem. Tá? E se não for o conteúdo dessa variável não é busy, então ele cai no indisponível. Então, ele vai cair nessa rotina aqui. Ele vai dizer que o usuário 100 está indisponível no momento. Por favor, deixe sua mensagem. Depois que a pessoa deixa a mensagem, vem que gera um hang-up. Tá? O David colocou, é igual do while, isso, o for, tudo. Na verdade, tem go to if, tem um monte, essas linguagens que todo mundo está acostumado. É só uma sintaxe voltado para central telefônica, tá? Ou seja, quem conhece linguagem de programação é do while, if, essas coisas tudo, go to if, é um pouco misturado com basic. Igual, o dial não existe nenhuma outra linguagem, né? Porque isso aqui é coisa específica, descagem para um ramal, né? Então, nenhuma outra linguagem de programação tem isso. Mas go to if, tratamento com substring, retirar string, aumentar, isso daí tem. Toda linguagem tem, tá? Variável, no caso aqui, ó, o conteúdo da variável é sempre assim, dólar, abre-chave, né? E depois o nome da variável e fecha a chave. Isso significa o conteúdo dessa variável, tá? Então, é só questão de você adaptar a sintaxe do asterisco. Quem conhece um pouco de linguagem de programação é só questão de adaptação, né? E alguns comandos, o hang-up. Hang-up é coisa só de central telefônica, né? Nenhuma outra linguagem vai ter hang-up, né? Então, tem alguns comandos, voice e-mail, que é específico dele, hang-up, mas são comandos que só você lendo aqui, você sabe que é correio de voz, né? Tá? Então, não é assim nada tão difícil. Esse aqui é só um exemplo que eu coloquei aqui, só para vocês talvez sentirem qual que é a vantagem de você aprender um pouquinho de asterisco em relação ao Isabel, né? O David colocou só muda a sintaxe, isso. É só questão de... Quem conhece programação, fica muito mais fácil de adaptar nisso. Então, não sei se vocês conhecem essa função ChainSpy. ChainSpy, na verdade, é um comando que já vem no Isabel, vem habilitado, que eu acho o maior perigo isso, né? Não sei se vocês já testaram. Se você digitar 555 na tua central Isabel, você escuta uma ligação que está acontecendo de alguém, se existir no caso, né? Então, você pegou a tua central, digitou 555, vamos supor que o presidente da empresa está falando com alguém. Você começa a escutar, a partir daquele momento, essa ligação. E a pessoa, quem está na ligação, nem percebe que está sendo escutado. Então, isso eu acho uma falha, está totalmente liberado, né, essa função. Se ele escutou uma ligação que não interessa, ele quer partir para a próxima, ele aperta asterisco, daí ele pega a próxima ligação. Aperta asterisco, vai para a próxima ligação, tá? Então, o que eu fiz? Aqui um exemplo. Dentro desse arquivo aqui, você insere esse código aqui. Ou pode ser, depois vou explicar tudo. Você insere todo esse código. Tudo que está em preto é o que vem original no Isabel. Então, o que eu fiz? Dentro desse arquivo, eu estou sobrescrevendo uma função lá do Isabel. Por isso que eu estou colocando dentro desse arquivo. Eu estou alterando o padrão do Isabel. Tá? Eu inseri essa linha aqui a mais. Na prática, o que significa? Vamos supor que não existisse essa linha. Então, ele vai, quando a pessoa discar 555, está aqui 555, né? Ele vai executar aqui, ele atendeu a ligação, espera um segundo e cai na função ChainSpy que escuta um canal. Basicamente fez isso. A pessoa escutou lá, até que uma hora ele vai desligar, vai gerar um hang-up. Pronto, ele escutou. Sem senha nenhuma, né? Porque ele passou aqui, não tem senha. Agora, eu inseri essa linha aqui. Então, quando a pessoa discar 555, ele vai também fazer a mesma coisa, tal. Aí chegou nessa linha aqui, Authenticate. Esse Authenticate significa que ele pede uma senha para o usuário. Então, ele vai falar para o usuário, por favor, digita a sua senha.
Esse que está entre parênteses é a senha para poder cair no Chance Spy. Então, a pessoa tem que digitar 1, 2, 3, 4 e depois o tralha no final, né? O cerquilha, tralha, jogo da velha, né? Aí, se ele acertou, aí ele vai no Chance Spy, ele pode usar a função Chance Spy. Então, só o fato de eu inserir essa linha aqui, significa que é o 555 com a senha 1, 2, 3, 4. Ou seja, só quem tem essa senha consegue escutar a ligação dos outros. Ou seja, só o fato de inserir essa linha, colocar dentro desse arquivo, já mudei completamente o funcionamento, vamos supor. Todo mundo que discava 55 saía escutando ligação de todo mundo, agora aí você põe uma senha aqui, quanto diz você quiser, e só distribui essa senha para quem você, vamos supor, que seja um gerente ou um diretor que possa escutar a ligação dos outros. Dentro desse Authenticate, é só você estudar, você pode referenciar um arquivo, daí ele pega todas as senhas dentro daquele arquivo, tem vários recursos que pode usar, né? Aqui eu coloquei só uma senha básica só para mostrar o recurso. Então, eu alterando uma função básica lá do Isabel para colocar a senha. Então, se você conhece um pouquinho de Asterisk, você consegue modificar o Isabel. E aqui é uma outra coisa, porque aqui ele pega aleatório qualquer canal. Vamos supor que tem 10 ligações acontecendo na tua empresa. Ele vai pegar o primeiro canal que ele pegou, é aleatório. Se não é o canal que você quer, pressiona asterisco e vai para o próximo. Pressiona asterisco e vai para o próximo até cair talvez naquele canal que você quer. Se você quiser escutar um ramal específico, é esse código aqui. É quase parecido com esse, só modifiquei um pouquinho, né? Tá vendo que é 555x ponto eu coloquei, tá? Então, vamos supor que você disca 555 e 1100. Eu quero escutar o ramal 1100. Aí ele vai executar aqui, cai no Authenticate, você digita assim 1, 2, 3, 4. E quando chegar no Chance Spy, ele vai pegar o canal SIP, que é o protocolo, né? Ele vai pegar aqui o ramal 1500, 2.3. O que significa esse 2.3? Isso é sintaxe de asterisco, você tem que entender. Significa que onde está 2.3, significa corte os 3 primeiros dígitos. O que ele cortou? O 555. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar somente o 1100. Então, ele vai escutar o ramal 1100. É assim que você faz para escutar um ramal específico, entendeu? É só digitar 555, o número do ramal, ele escuta aquele ramal que você digitou. Ele despreza o 555, por causa desse 2.3, né? Sintaxe do asterisco, escuta só o ramal que você quer. Nesse caso, escuta qualquer ramal. Agora, aqui eu escuto só o ramal que eu quero, tá? Vamos supor que a secretária é o ramal 1500, disco 555, 1500, aí escuta o que a secretária está falando, algo do tipo, tá? Então, isso aqui são alguns exemplos que você pode adaptar, melhorar, é só você conhecer um pouquinho do código. Dá para fazer miséria lá no Isabel, dá para melhorar um monte de coisa lá, coisa que às vezes não está funcionando direito, não está de acordo com o que você quer, você vai lá no código e mexe, tá? Então, isso é bom você conhecer um pouquinho de asterisco, aí você consegue entender bem melhor como é que funciona o Isabel, né? Tá? Falar um pouquinho, vou falar bem rápido aqui do Isabel, porque na verdade vai ter várias outras palestras, acho que boa parte de vocês conhece bem mais Isabel do que do Elastix, né? Então, Isabel, comentei ontem, né? Na verdade, começou em 2004, o AMP, Asterisk Managed Portal, né? Que é o primeiro configurador web. Na verdade, é bem básico, mas é o mesmo formato que a gente utiliza hoje ainda. Aí, como o pessoal começou a fazer sucesso, só que você tinha que instalar isso manualmente, né? Baixar a biblioteca, instalar um por um. Na época eu fiz essa instalação, é bem complicado. Se você não seguisse todo o procedimento, às vezes demorava horas para fazer, para poder funcionar. Aí o pessoal pegou isso, criou uma distribuição, embutiu o AMP dentro do Asterisk at Home e jogou no mercado. Já tinha sistema operacional, uma interface gráfica bem simplesinha, essa daqui que na época era interface gráfica, né? Ou seja, só tinha as funções, chamava ele, e você tinha na verdade, você instalava rapidinho, como se fosse o Isabel de hoje. Isso foi em abril de 2005. A empresa Fonart, como viu que isso cresceu muito no mercado, em maio de 2006, eles compraram a Asterisk at Home e mudaram para o nome Trixbox. O C é da comunidade e o Pro, que era uma versão proprietária deles, né? Tá? Deixa eu ver aqui que o David colocou. É feio, feito.
de HTML interface feito em interface web com CSS. Isso, acho que é PHP, né? PHP, HTML com CSS, tudo isso, tá? Isso da parte do Isabel, né? Nem sei se tem algumas outras linguagens. Deve ter algumas outras linguagens também que a grande vantagem do Linux, né? Quem trabalha com Linux, você pode trabalhar com qualquer linguagem junto com asterisco, com vários outros, pode mesclar 3, 4 linguagens, desde que você conheça, você tem como você mesclar isso, né? Então, aqui no caso, a Asterisk at Home virou Trixbox, que ficou por vários anos dominando todo o mercado, né? Aí, por uma questão de direitos autorais, o AMP teve que mudar o nome para o FlipBX, né? Porque a Digium registrou a marca Asterisk, né? Aí depois logo eles voltaram para trás. Mas daí o AMP, Asterisk Managed Portal, começou a chamar de FlipBX, né? E em paralelo aqui o pessoal do Elastix, em dezembro de 2006, lançaram a primeira distribuição no mercado. Como todo ano eles lançavam a versão nova, aos pouquinhos foram roubando todo o mercado do Trixbox, todo mundo migrou para o Elastix. Como o Trixbox tinha uma versão Pro que eles queriam que todo mundo migrasse da comunidade para o Pro, então eles não atualizavam a versão CE. Então, o que eles dominavam todo o mercado, eles perderam todo o mercado para o Elastix, já que o Elastix lançava todo ano uma versão nova, com mais recursos. Até que chegou uma hora que o Elastix já ficou bem melhor que o Trixbox, aí todo mundo migrou para o Elastix, né? Em 2014, Sangoma comprou o FlipBX, né, a interface gráfica. Em dezembro de 2016, a 3xx comprou o Elastix, né? Então, foi por causa disso que o projeto Elastix deixou de ser open source para ser projeto proprietário, né? E em dezembro de 2006, na mesma época, o pessoal se uniu e, para dar uma continuidade do projeto do Elastix, como tem milhões de Elastix no mercado, aí eles deram início no nome Isabel. Deixa eu ver o pessoal. Asterisk é uma linguagem também. É uma linguagem, tá? Asterisk é uma linguagem. Então, deu início a partir de 2016. Então, 17, 18, 19, 20, não tem nem 4 anos de projeto com o nome Isabel, né? Tá? Em agosto de 2018, a Sangoma comprou a Digium, né? Então, dá para perceber que a Sangoma está investindo bastante. Comprou o FlipBX, né? Comprou a Digium, né? Além dele ser fabricante de placas, no caso, né? Eu não gosto muito da distribuição FlipBX, né? Primeiro que tem a Sangoma por trás da distribuição, então muita coisa é adaptado para hardware da Sangoma, né? Então, o que acontece é, se você não está usando um hardware da Sangoma, você não vê assim, tantos benefícios, né? Eu prefiro pegar o Isabel, que é bem mais aberto nesse sentido. E a continuação do Elastix, né? Então, você está mais adaptado nisso, tá? Então, aqui, na verdade, qual que é o processo da conversão, né? Então, Isabel PBX, a interface gráfica, converte o código em asterisco. Então, existe um software de configuração do asterisco, que é o Isabel PBX, toda aquela parte de interface gráfica que vocês estão acostumados a configurar, integrado nessa distribuição do Isabel. Então, ele ficou uma ramificação, o FlipBX, né, que é a da Sangoma, então é uma linha de desenvolvimento, e Isabel PBX, que seria o mesmo produto, mas agora do Isabel, tá? Por questão de direitos autorais, né, a versão, acho que 4 do Elastix, eles pegaram alguns códigos do FlipBX, parece que não era autorizado, eu tinha que tirar, deu um problema até judicial, pode ser que esse é um dos motivos que o Edgar lá vendeu o Elastix lá para 3xx, né, para não sofrer um processo jurídico. Aí, quando separou, aí eles criaram o Isabel PBX para se tornar um outro projeto independente do FlipBX, né? Tá? Porque FlipBX também era um projeto open source, né? Sempre foi open source, então o Elastix, Trixbox, todo mundo usava sem problema de direitos autorais. Quando a Sangoma comprou o FlipBX, daí ele já viu com o lado comercial deles, né? Então, por isso que tem certas coisas que não podiam utilizar dentro do FlipBX. Então, agora fez muito parecido com o FlipBX, mas de agora em diante, né, depois que o Isabel assumiu, é uma outra rotina de desenvolvimento. Tá? Está integrado, gera todas as configurações do asterisco. Então, o que acontece na prática? Você tem a interface gráfica, né, tem vários módulos, né, o core do sistema,
Então, quando você clica naquela barrinha vermelha, né, que acho que todo mundo já clicou para atualizar a configuração, ele roda esse script aqui, tá? Rodando esse script, ele pega tudo que está configurado no banco de dados, né? Agora, antigamente era MySQL, agora é MariaDB, né, no caso, e gera os arquivos conf. HDB é uma base de dados, né? Então, ele gera todos os arquivos de configuração do Asterisk. Aquilo que eu mostrei para você, o extension.conf, aquele extension additional, né, no caso, o zip additional, ele modifica todos os arquivos do Asterisk, subscreve por cima, né? Tudo que é baseado no banco, grava por cima desses arquivos. Por isso que aqueles additional nunca você pode mexer, né? Tá? Então, essa que é o funcionamento desse processo do Isabel PBX. Então, tudo que você tem na interface gráfica, a partir do momento que você fez a alteração, você muda, na verdade, dentro dos bancos de dados, e quando roda o scriptzinho, que é aquela barrinha vermelha, ele roda esse script, pega o que está no banco e gera arquivos conf, né? Tá? Então, esse é o processo do Isabel para gerar o código do Asterisk, né? E depois que ele gerou o arquivo do Asterisk, ele dá um reload para jogar o conteúdo na memória do servidor, né? Tá? É assim que funciona o processo, né? Bom, aqui eu enumerei só algumas vantagens e desvantagens. Isso aqui é, lógico, é muito pessoal, depende de cada um, né? Mas o Asterisk, as vantagens do Asterisk, né? Otimização de código. A grande vantagem do Asterisk, uma das vantagens, é a otimização. Por que é otimização? Vamos supor que você quer desenvolver uma central telefônica com, vamos supor, 5 recursos apenas, com poucos tamanhos, esse tipo de coisa. O que você vai programar lá no Asterisk? Somente aquelas funcionalidades que te interessam, né? Então, por isso que você vai ter uma otimização de código, né? Agora, vamos supor, o Isabel, se você quer usar para poucos recursos, você vai usar, na verdade, você vai instalar o Isabel, se tem Giza, tem Callback, tem um monte de coisa, vamos supor, que você nunca vai usar. No Isabel está tudo lá o código, né? Então, mesmo que você não vai usar, então você não tem otimização, você vai ocupar bastante memória, bastante espaço, um monte de coisa. Se você tem um asterisco, você otimiza exatamente para aquilo que você precisa. Você não vai colocar um código de, vamos supor, callback ou Giza, se você nunca vai usar isso. Então, por isso que a otimização de código requer muito menos hardware, como você está otimizando, você pode descarregar um monte de módulo que você não te interessa, né? Aí você consegue otimizar bastante o hardware, tá? Melhor performance, né? Porque o código é muito mais enxuto, então você vai ter, principalmente hardware de pouca capacidade, você vai ter uma performance muito melhor do que o que, vamos supor, se fosse possível instalar o Isabel, né? Tem um monte de hardware que o Isabel não tem nem como instalar por falta de espaço, né? É bom para utilização específica, vamos supor, acho que todo mundo conhece aqueles, tem vários hardwares no mercado que são bem específicos, pequenos, Raspberry, no caso, tem vários outros aí, que são hardwares baratíssimos, né? Poucos dólares aí você compra, que na verdade é um computadorzinho, mas pouca memória, pouco espaço em disco. Então, vamos supor que você tem um projeto, compra um desses mini computadorzinho, com pouca memória, pouco espaço em disco, você quer montar uma central telefônica, vamos supor, para até 10 a mais, algo do tipo. Então, você não precisa colocar um servidor com um monte de espaço, tudo paga caro. Você compra um servidor desse pequenininho e instala o Asterisk somente naquelas funcionalidades que você quer. Então, para isso, ele é muito bom. Ou seja, você tem uma função específica, um detalhe ali que, vamos supor, Isabel é impossível de instalar. Então, você desenvolve para aquilo, camufla dentro daquele hardware, o pessoal só vai ver interface gráfica para poder configurar as funções básicas, nem sabe que tem um asterisco lá. Então, tem muita gente desenvolvendo isso, é um asterisco por baixo, vendendo, jogando no mercado, dizendo que é o seu PBX, né? IP, né? Então, para esse tipo, é muito indicado, principalmente fabricante de centrais de telefone, um monte de coisa, para colocar um produto deles no mercado, né? A um custo muito mais baixo. Então, é bom para programador. Quem gosta de programação aí, código de programação, está acostumado, tudo, vai se adaptar rápido com asterisco, né? Tá? Agora, quem não tem conhecimento disso, é muito difícil, porque além de programação, você tem que conhecer Linux, compilação, você tem que conhecer a Linux a nível de administração, um monte de outros detalhes que tem que saber.
senão você não, além, não é só questão de aprender o código, né? Você tem que saber em que local que você descarrega, como é que você edita, permissões de arquivo, como é que compila, como baixa a biblioteca, é um monte de detalhes, né? Então, é o pessoal que já está acostumado com isso que vai conseguir, usar bem o asterisco, né? Ou seja, para a grande maioria não é para utilizar, é mais ou menos você pegar aí a interface gráfica, vamos supor, de um Linux, né? E o Linux no modo shell ali, né? Ou seja, quem vai trabalhar no Linux no modo shell, ou seja, você tem que conhecer o comando, senão você não precisa fazer nada, né? Interface gráfica é praticamente igual ao Windows, né? Então, a desvantagem, deixa eu ver o que o pessoal colocou, né? Eu desde eu manjar de código, né? De Linux quase nada. Agora eu percebo muito, ok, tá? Então, a desvantagem em relação do asterisco. A instalação é complexa. Por que é complexa? Você tem que primeiro instalar o Linux, depois baixar cada pacote, instalar, entrar no diretório, descompactar, às vezes tem que ver permissão, aí compilar, depois de compilar, daí você tem que baixar. Eu quero uma interface gráfica, então tem que baixar o Apache. Quero um banco de dados, pega o MariaDB. Aí. Então, cada item desse você tem que ir baixando e instalando. Então, às vezes, para você montar um servidor, às vezes você pode gastar talvez uma semana inteira só para montar ele e deixar ajustado funcionando. Tá? Quem instalou Isabel sabe que, acho que em 10, 15 minutos, responde coisa bem básica, já está funcionando Isabel. Né? Aqui, não, além de você saber entender tudo que está fazendo, às vezes você pode gastar uma semana aí e não tem quase nada funcionando ainda. Né? É necessário criar tudo, não tem nada, ou seja, você quer definir o ramal 1000, você tem que, dentro do arquivo zip lá, editar, pegar um VI, qualquer editorzinho, e inserir, digitar linha por linha, vários parâmetros do ramal, para poder criar um ramal. Né? Tá? Além disso, não é só criar, você tem que ir lá no extension.conf, criar aqueles dial lá que eu mostrei para vocês, para um ramal discar para o outro, senão ele não consegue nem falar um ramal com o outro, se não tiver esse código escrito lá no extension, né? Então, você tem que criar tudo. E para criar tudo, a primeira coisa, você tem que entender como é que funciona para fazer corretamente. Às vezes, até a pessoa entender, vai gastar, às vezes, um mês aí só para entender como é que funciona o asterisco, né? Não tem interface gráfica, então, o asterisco puro não vem interface gráfica. Então, o que o pessoal faz depois de um tempo? Ele desenvolveu um monte de código, aí o pessoal reclama que dependente dele, né? Não consegue criar um ramal a mais, tudo. Aí, aos pouquinhos, ele vai criando um ramal, interface gráfica, tudo tal, né? Mas não vem com asterisco. Você que tem que criar a interface do jeito que você quer, né? Manutenção é muito mais difícil. Por que é muito mais difícil? Porque quem mexe com programação sabe que cada programador desenvolve de um jeito diferente. A pior coisa é você dar manutenção num código desenvolvido por outro, né? Acho que algum de vocês deve ter feito isso, porque para você dar manutenção num código que o outro desenvolveu, primeiro você tem que entender o que ele fez. Se não estiver bem documentado, você tem que rastrear o código para saber o que está acontecendo. Então, a manutenção é muito mais complexa por causa disso, tá? Maior tempo de aprendizado, ou seja, para você aprender cada variável, cada código, tudo funciona. Então, vamos supor que você vai aprender o asterisco do zero. Acredito que você vai gastar um ano para montar uma centralzinha básica, mais ou menos assim, tá? Depende da quantidade de estudo, tudo. Mas você vai gastar um ano, mais ou menos, para montar uma central básica. Então, para desenvolver uma central boa, tudo, você vai gastar, o quê? 4, 5 anos aí. Tá? Porque o que acontece? No início, quando você não conhece bem a linguagem, você usa alguns recursos, depois você vê que aquele recurso podia ser feito de outra maneira, melhor tudo, aí você quer reescrever, tem toda essa questão de é uma coisa que demora com o tempo, né? Não tem como aprender rápido. O Isabel não, Isabel é uma interface gráfica, basta você saber usar a interface gráfica, então em pouquíssimo tempo, às vezes mesmo que sem fazer curso, você já sabe criar um ramal, sabe fazer outras coisas, né? Muita coisa intuitiva, né? Então, configuração e manutenção depende do técnico especializado, ou seja, tem que ter um pessoal que conheça nível de asterisco, senão você vai fazer um monte de besteira, tá? Deixa eu ver o Cassama. Agora percebo muito, obrigado. Deixa eu ver. Source list para muitos é complexo. Acredito que não será complexo essa desvantagem. Para mim, o modo texto sempre foi bom. Quem está acostumado ao modo texto se adapta muito bem a isso. Ajuda muito
ajudou muito, complicado, mas bom. Agora percebo a interação da Cis com a Isabel. Modo texto, modo gráfico. Isso, tá? Porque tem aquele pessoal, vamos supor, quem já é do mundo Linux, já está acostumado com shell script lá, né? Ou seja, já sabe comando de cabeça, tudo tal, acostumado a usar o VI ou algum outro editor lá. Para o pessoal é fácil. Agora, pega uma pessoa que não está acostumado com isso, é um outro mundo completamente diferente, tá? O Isabel, né? Então, Isabel, a vantagem é instalação fácil e rápida, né? Quem instalou Isabel, 10, 15 minutos, responde algumas perguntas. É mais ou menos instalar Windows. Instalar Windows, qualquer um sabe, né? Só colocar lá e responde 4, 5 perguntas, está instalado. Isabel, a mesma coisa. Então, já tem interface gráfica, configura tudo pela interface gráfica, então facilita muito, né? Tem todas as funcionalidades já prontas, ou seja, você não precisa criar um por um, a conferência, já está pronta a conferência, só criar a sala e pronto, né? Você não precisa ir lá saber em que local do código tem que colocar isso. Um ramal, quando você cria um ramal, automaticamente o código que está por trás disso, ele mexe um monte de arquivos lá para aquele ramal funcionar. É facilidade na configuração, né? E tem vários modos prontos, né? Além do Isabel ter, tem o ADD11 lá, que se você olhar lá, tem vários outros modos que terceiros desenvolveram que você pode utilizar. Alguns são gratuitos, alguns você tem que pagar, tá? Então, nesse sentido, tem grande vantagem. Então, muita gente está usando o Isabel ou alguma interface gráfica justamente para não perder tempo em instalação, compilação e um monte de outras coisas, né? Desvantagem, né? Tem muito código desnecessário. Então, se você pegar o código do extension, aquele extension additional, você vai ver que nem sei, deve ter umas 10 mil linhas lá. Que pode ser que desses 10 mil linhas, eu acho que 1.000 linhas, 2.000 linhas, você resolvia, talvez, aquilo que você precisa. E como foi desenvolvido por uma outra empresa, aí para você entender o código é um pouco complexo, porque muita coisa joga tudo em variável, né? Variável, um banco. Então, às vezes você não sabe o conteúdo do banco, então você não sabe direito para que faz aquela função, tá? Porque quem desenvolve qualquer aplicação, sistema, cada um tem um modo de pensamento. Então, se eu olhar o código de alguém, com certeza eu vou a lógica no caso, eu vou perceber um monte de coisa está mal feito que eu faria de outro jeito. E cada um tem um jeito de trabalhar, tá? Então, por isso que para você entender a lógica do outro, às vezes é complicado. Requer mais hardware, né, por causa desse código desnecessário. Mas o que acontece na prática? Hoje em dia, apesar de ter muito código lá, como ele joga na memória, hoje tem muito memória, hoje não é mais problema, processamento não é memória. Então, apesar de carregar mais na memória, não vai fazer, acho que, praticamente muito efeito a nível de consumo de processamento e memória, né? Porque hoje em dia tem máquinas muito poderosas, né? Vai ter problema se for mal desenvolvido. Talvez alguma rotina lá que, em vez de usar uma função melhor, está usando outra que causa mais lentidão, esse tipo de coisa, né? Mas não pelo fato de ter mais código, tá? É mais difícil para modificar alguma funcionalidade, porque você quer modificar uma funcionalidade, você tem que saber exatamente naquele ponto onde que eu posso mudar, como é que ele fez entender como é que foi feito aquilo para tentar. Além de conhecer o asterisco, você tem que conhecer o que a pessoa fez também, né? Para poder fazer essas modificações, né? Por isso que é mais difícil você modificar algum item. Agora, se você desenvolveu tudo em asterisco, então na tua cabeça praticamente está tudo que você sabe tudo que tem que ser feito, onde que tem que mexer o código, né? Agora aqui você tem que mexer no código que foi feito por outro. Aí é muito mais complicado. E mais complexo para encontrar um problema no código, né? Então, se você tem um determinado código, aí lá pelo CLI dá para monitorar, né? Depois nos outros webinars ver se mostra o CLI funcionando, você vai ver que tem um código errado ali, ó, tem acusando um erro. Para você descobrir onde é que está esse erro, aí você tem que rastrear, aí você tem que entender, estudar bem o código lá do Isabel para tentar descobrir onde é que está esse código. Porque como não foi você que desenvolveu, você vai ter que rastrear para tentar ver qual que é o ponto que aquele, vamos supor, talvez a sintaxe está errado, o comando está desatualizado, alguma coisinha, ou a pessoa digitou errado, né? Aí você tem que descobrir exatamente aquele ponto para poder corrigir, né? Então, nesse sentido, você tem desvantagem porque foi uma outra empresa que fez, né? Mas, no geral, o Isabel tem funcionado muito bem, a pessoa quase não precisa mudar muito o código dele, né?
Só quem é mais especializado que modifica uma outra coisa. A grande maioria, do jeito que está, tem funcionado bem, sem problema nenhum, tá? O Cassiano está falando aí que é open source. Essa que é a grande vantagem. O open source é código aberto, cada um adapta conforme a sua necessidade, né? Não é que nem proprietário, você pega um hardware, uma central proprietária, você quer pedir um negocinho a mais, eles vão cobrar uma fortuna, ainda mais demora, não sei, 6 meses, um ano para implementar. Código-fonte não. Você tem acesso a código-fonte, é só você pesquisar, se você não sabe, contrata alguém que faz, o pessoal vai lá, faz a adaptação bem mais barato e bem muito mais rápido. Bom, os próximos webinars, né? Amanhã, no caso, visão geral das principais funcionalidades do Isabel. Na segunda-feira, 7 motivos para você oferecer o PBX Isabel para aumentar seu faturamento. Então, tem muita gente ganhando dinheiro em cima desse produto, né? Que não é só o Isabel, aí você vai vender equipamento, contas, vários outros itens que é possível você ganhar em cima disso, né? No dia 24, na terça-feira, como trabalhar com textos customizados, né? E na quarta, entendendo, utilizando corretamente a regra de descagem, né? Tá aqui o do combo, né? Quem ainda não preencheu, quem quiser participar do combo, né? Tá? Não sei se tem alguma dúvida, algumas pessoas já foi escrevendo no chat, eu já fui falando, né? Se alguém tiver alguma outra dúvida a mais, né? Em relação ao que eu falei, né? A intenção é mais dar uma visão do asterisco, né? Que eu acho que talvez muita gente nunca viu o asterisco, não sabe a noção da integração do asterisco com Isabel, né? É mais para esclarecer isso. O Davi está dizendo se você tem curso de VoIP. Na verdade, o que há muito tempo atrás, logo no início, em 2000 e pouco, eu dei cursos de VoIP porque o pessoal tem que ter conceito de VoIP tudo. Mas, na verdade, o que acontece? Quando nesses cursos que eu ministro, eu dou bastante conceito de VoIP, no caso, tá? Ou seja, indiretamente a parte de telefonia IP está embutido. Como é que o VoIP funciona, o UDP, como é que funciona, como é que está a perda de pacote, quais são os códigos principais do mercado. Então, dentro desse meu curso, está embutido essa parte do VoIP também. Como é que é a parte de telecom, no caso, G711, né? Qual que é o canal dele, 64K. Então, esse tipo de coisa tem dentro do meu curso. Tudo que aquilo é importante para você entender, no caso do Isabel, tem nesse curso, está embutido, tá? Por isso que alguns cursos chamei telefonia IP com asterisco, ou dentro do próprio Isabel, né? Porque se a pessoa não entender code, VoIP, como é que funciona a VoIP, tem um monte de detalhes lá, supressão de silêncio, tem um monte de teclas, como é que configura o aparelho, aí você não consegue utilizar bem dentro do Isabel, né? Porque, vamos supor, codec. Se você não sabe usar direito o codec, você vai configurar o ramal errado, pode estar consumindo muito mais banda ou consumindo muito mais processamento só porque um parâmetro se configurou errado. Isso tem no meu curso tudo, tá? O Alexandre está dizendo, Isabel, você já tem suporte à placa da Comp? Sinceramente, eu não sei te dizer, porque faz tempo. Na verdade, eu sou parceiro da Comp, mas eu não tenho utilizado os produtos da Comp, no caso, né? Eu tenho utilizado muito mais o da Digio, mas daí é só questão de você. Porque o que acontece? É mais fácil, pergunta no suporte da Comp se eles atualizaram o drive já, no caso, né? Porque o grande interessado é a própria Comp, né? Não o Isabel, né? Porque, vamos supor, Comp não é compatível, talvez todo mundo não saiba, né? Comp não é compatível com Digio. Então, você tem que ter o drive para poder instalar dentro do Isabel para ele aceitar uma placa da Comp. Senão, ele nem vai aceitar a placa da Comp. Então, esse drive você tem que pedir para a Comp se está atualizado, já se está adaptado para o Isabel. Eu sei que na época do Elastix, o pessoal da Comp tinha feito um driver, né, acho que no ADD11 ele já instalava o driver da Comp, né? Mas daí depois, agora mudou o projeto Isabel, né? Então agora acho que você tem que instalar manualmente, acho que não está em mais automático, tá? Professor, deixa um link no chat do grupo do WhatsApp do Combo. Não entendi.
Ah, para você quer participar lá do Black Friday, lá no caso? Na verdade, esse daqui é da página, você preenche, daí logo depois que você preencheu, já tem lá o botãozinho para você entrar dentro do grupo, tá? Do combo de Black Friday. É essa página aqui. O Davidson está dizendo que tem suporte sim, né? Tá? Na verdade, eu acredito que eles sempre vão atualizar porque é interesse deles, né? Porque se não tem driver para Isabel, então o que vai acontecer? O pessoal vai deixar de comprar comp para comprar um Digium ou outros produtos, né? Tá? Então, o maior interesse deles é sempre manter esses drivers atualizados, né? Tá? E o pessoal da comp tem um suporte bom, né? Eles são bem conhecidos no mercado por ter um bom atendimento, as placas deles são boas, muita gente usa para call center, né? Tá? São placas que custam mais caro, mas vamos supor, ele custo-benefício compensa, né? Alguma outra dúvida? Tá? Então, recomendo vocês, depois que conhecerem melhor o Isabel, começar a estudar um pouco do asterisco para entender como é que funciona bem e explorar melhor até os recursos do Isabel. Ou se der algum problema no Isabel, vocês terem uma noção melhor para procurar o erro, né? Principalmente os comandos do CLI é importante isso, né? Para você monitorar o Isabel em tempo real para ver o que está acontecendo, para descobrir um erro, né? Código de programação nem tanto, né? Depois com o tempo, para quem gosta de código de programação, mas CLI, algumas outras funcionalidades, vale a pena conhecer bem também, tá? Alguma outra dúvida? Deixa eu ver. David, tem sim tudo que for necessário para integrar, eles dão suporte. Mas a pessoa que tem que entender o mínimo de Isabel CISC, isso, né? Com certeza, né? Mas é interesse deles fazer com que a pessoa funcione, né? Então, justamente porque comp não é compatível com a Digion, né? Então, qualquer outra distribuição, Snap, FreePBX, Isabel, qualquer outra distribuição, eles têm que fazer uma adaptação de driver, tudo tal, ou uma documentação, tudo, para o pessoal utilizar os produtos deles, né? Porque senão o pessoal vai olhar e falar, comp não é compatível com o Isabel. Então, o que ele vai fazer? Vai comprar a Digion, né? Digion vai comprar o Aligira ou qualquer outro compatível com Digion para não ter que ter esse problema e não poder utilizar, né? Tá. Alguma outra dúvida? Se não, eu vou terminando, praticamente já são 8h20 também, né? Tá. Bom, eu vou encerrando então, aí qualquer coisa tem o chat lá do grupo lá, daí amanhã a gente se encontra também então, tá? Até amanhã, boa noite para todos, né?